Em seguida, queria conversar com você sobre algumas decisões vinculadas aos direitos das crianças e dos adolescentes que são interessantes. Eu peguei decisões aqui dos tribunais superiores, tá? Então agora estamos todos sendo gravados. Rapaz, Big Brother aqui, Big Brother, estamos sendo gravados. Vou compartilhar com vocês a minha tela, deixa eu achar só o arquivo aqui que eu salvei as decisões para a gente conversar. Chegou o Diegão, boa noite, Diegão, beleza? Fala tudo. Aqui, achei, vamos lá. Não achei não. Só um minutinho. Compartilhar. Procurar. Ixi, não consigo agora. Só um pouquinho, galera. Vamos ver se vai. Vou fechar e vou abrir de novo. Vamos ver se vai dar certo. Salvar como. Eu vou fechar minha câmera aqui também para ver se tem alguma influência. Eu imagino que não, mas só um minutinho. Acho que agora deu, galera. Tá aqui, ó. Então, assim, voltando, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a nossa matéria, por favor, fiquem bem à vontade para perguntar. A ideia hoje é a gente falar sobre algumas decisões. Eu separei algumas aqui, mas não sei se vai dar tempo da gente falar sobre todas elas. Vamos falar sobre as mais importantes, sobre as mais relevantes, e com isso a gente já consegue ir também introduzindo alguns aspectos da nossa matéria que ainda não foram abordados. Então, olha só. Primeira que eu trouxe aqui, ó, tem 2 pontos relevantes. Olha só a ementa do informativo da decisão. Ó. Corrupção de menores para a prática de mendicância e abolício crimes. O que diz aqui a ementa? A gente vai dar uma olhada rapidinho e aí a gente conversa sobre ela, tá? A primeira turma concedeu de ofício habeas corpus para trancar a ação penal instaurada contra o paciente pela suposta prática do crime de corrupção de menor e da contravenção penal de mendicância. A defesa sustentava por isso crimes da imputação feita ao paciente, razão pela qual estaria extinta a punibilidade, não obstante reconhecendo que a tese não teria sido aventada perante o STJ e que sua análise implicaria a supressão de instância, considerou-se a particularidade do caso. Aduziu-se o fato pelo qual estaria o paciente sendo processado seria corrupção de menores para a prática de mendicância. Entretanto, a partir da análise do artigo 224b do Estatuto da Criança e do Adolescente, reputou-se que para a consumação do delito nele previsto, far-se-ia necessário que o agente corrompesse ou facilitasse a corrupção de menor, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Assim, tendo em conta a revogação do artigo 60 da Lei das Contravenções Penais, concluiu-se que a conduta do acusado não seria típica, visto que a mendicância perdera o status de infração penal. Traduzindo isso, galera, o que aconteceu? Um cara estava sendo processado pelo crime de corrupção de menores. O que é o crime de corrupção de menores? O crime de corrupção de menores é quando eu facilito ou quando eu influencio o menor a praticar um crime. Trocando em miúdos, galera, quase qualquer caso que eu cometa um crime acompanhado de um menor, na companhia de um menor, eu estarei cometendo crime de corrupção de menores. Só que olha só, qual era a particularidade desse caso que torna ele interessante? O crime, ou melhor, a infração penal praticada era a infração penal de mendicância. A mendicância é uma contravenção penal, ou melhor dizendo, era uma contravenção penal. Hoje ela foi revogada. Então o cara estava sendo processado por corrupção de menores porque ele fazia
com que um menor praticasse mendicância. E isso gerou a ele um processo. Só que o tribunal, o STF, disse: essa conduta, que era uma conduta considerada como sendo infração penal, não mais é. Por ter perdido, então, a roupagem de crime, de infração penal, de contravenção penal, cai também o delito de corrupção de menores. Então, acabou trancando o processo. O Tribunal Superior acabou trancando o processo. Um ponto relevante sobre o crime de corrupção de menores. Ele teve uma oscilação jurisprudencial, mas olha só, quando que pode ser considerada cometida a infração de corrupção de menores? Se eu pego um menor que já é corrupto, entre aspas, digamos assim, o cara já cometeu ali 3 atos infracionais de tráfico, 2 de roubo e 1 de homicídio, e eu pratico um novo ato infracional com ele, junto com ele, na companhia dele, eu convido ele para cometer um crime. Eu posso ser condenado por corrupção de menores? De acordo com a atual jurisprudência do STF, eu corrompi aquele menor ou aquele menor já estava corrompido? De acordo com a atual jurisprudência dos tribunais superiores, independentemente de um histórico infracional do adolescente, caso eu cometa um crime na companhia dele, caso eu me associe com o menor para que nós juntos cometamos uma infração penal, eu cometerei sim o crime de corrupção de menores e posso ser responsabilizado. Tá, galera? Então, 2 pontos importantes sobre esse julgado aqui. Primeiro, a mendicância ela foi abolida, o seu caráter criminoso, o seu caráter de infração penal no nosso ordenamento jurídico, mas o crime de corrupção de menores ele é um crime muito comum e muito presente. Depois a gente vai ver os crimes em espécie, mas ele está muito presente e ele não precisa que eu convença o adolescente a praticar o crime ou a infração penal comigo, tá? Na verdade, o adolescente pode ter uma experiência muito maior do que a minha na criminalidade. Ele já pode ter cometido vários atos infracionais, mas se eu cometer junto com ele, ainda assim eu posso ser responsabilizado por corrupção de menores. Uma perguntinha antes da gente passar para o próximo. E a contravenção penal de vadiagem ainda existe ou também foi revogada? A vadiagem ainda existe, galera. Tem gente preocupada aí, né? Tem gente, putz, será que vão me pegar? Tô brincando, não tem nenhum vadio aqui, é só os trabalhadores. Mas, galera, a vadiagem ainda existe, né? É óbvio que a gente dificilmente vai ter uma imputação nesse sentido, porque a gente tem coisa mais importante para se preocupar. Mas vadiagem ainda é uma contravenção penal. Vamos adiante. Aqui, ó, próxima decisão. Regime de internação de menor infrator. O que nos disse aqui o Tribunal Superior? A reiteração de atos de descumprimento da medida socioeducativa imposta é a condição necessária à aplicação da sanção prevista no artigo 122, inciso 3º do ECA, que diz o seguinte: a medida de internação só poderá ser aplicada quando, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Com base nesse entendimento, também por considerar que o acórdão atacado exceder os limites do que pedido pelo Ministério Público, a turma deferiu habeas corpus impetrado em favor de menor infrator que tivera ordenada sua regressão para o regime de internação por tempo indeterminado por haver descumprido uma única vez o regime de semi-liberdade. Então isso demonstra, a gente vai ver depois quais são as medidas socioeducativas que podem ser aplicadas aos adolescentes que cometem atos infracionais. E a gente vai ver que é necessário um escalonamento na intensidade delas. Então, por exemplo, para que se aplique a medida de internação, que é a mais grave, é necessário que seja um crime muito grave ou que haja uma reiteração nas infrações, nos atos infracionais, e a justificativa que a fundamentação tecida pelo julgador para regredir a medida socioeducativa para o regime de internação foi considerada pela Corte Superior insuficiente. Isso significa que é necessária sempre fundamentação, é necessário sempre detalhe e atenção aos casos concretos, vinculando aquelas particularidades que estão envolvidas no julgamento do caso. Particularidades que devem ser observadas no que diz respeito ao fato, ou seja, o fato é muito grave, no que diz respeito ao sujeito, ou seja, esse sujeito já teve um envolvimento anterior com atos infracionais, e no que diz respeito também
ao próprio cumprimento da medida socioeducativa. Como que está sendo cumprida essa medida? Está sendo cumprida de forma adequada? Ele vem apresentando uma melhora no seu comportamento? O que dizem os assistentes sociais e os agentes responsáveis pelo exame daquela medida? Isso tudo deve ser examinado, como para os adultos, né, nós temos no âmbito da execução penal. Só que para os adolescentes isso é mais intenso ainda, porque a medida socioeducativa ela tem um caráter mais, ou melhor, predominantemente, né, pedagógico do que punitivo. A gente não vai punir uma criança, um adolescente. A gente vai o quê? Socioeducar essa criança, esse adolescente. Então esse raciocínio sempre tem que passar por trás, tem que permear a aplicação da medida. O juiz tem que ter isso em consideração. Aí o fato foi grave, eu vou punir ele. Não, esse não é o fundamento que deve ser utilizado quando dá a dosimetria ali da medida socioeducativa. No âmbito da aplicação da pena para o adulto, até pode ser, porque a gente tem o critério ali da reprimenda, né, de reprimir algo que foi cometido e a gente uma violação à norma jurídica ela é reprimida com base na aplicação de uma pena. É um fundamento distinto do fundamento que a gente tem aqui, tá? Depois eu peguei aqui alguns casos do STF, alguns casos específicos do STF, vamos dar uma olhadinha. Ó, em 2018, a pretensão de reconhecimento da possibilidade de ensino domiciliar, ministrado pela própria família, fora do ambiente escolar, sob a relatoria do ministro Barroso, foi afastada, segundo a fundamentação adotada pela maioria dos ministros, nos termos do voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do recurso extraordinário, tal, com repercussão geral reconhecida, não existe legislação nem amparo do ECA que regulamente os preceitos e as regras aplicáveis a essa modalidade de ensino. Isso, uma decisão recente, mas olha quanto mudou de lá para cá. Se a gente pega 2020, né, com toda essa loucura que teve, com toda essa modificação fática que teve, com todas essas adaptações que nós fomos forçados a fazer, será que a decisão desse julgamento seria a mesma? Será que a gente teria ali talvez a construção de uma alternativa? Será que a gente já pode considerar que nós evoluímos tanto a ponto de possibilitar um estudo, um aprendizado adequado, tanto quanto em um ambiente escolar? Não sei. É uma questão difícil, complicada, mas que certamente, caso o julgamento fosse hoje, deveria ser pelo menos levado em consideração, né? Essas modificações às quais nós fomos forçadamente submetidos. Afinal, estamos cá, todos nós, né? Cada um em seu ambiente, mas ainda assim unidos em prol de um mesmo objetivo aqui, que é o objetivo de ir construindo, né, aos pouquinhos o nosso conhecimento. Eu trouxe outra decisão que eu achei extremamente interessante. Olha só, sobre trabalho artístico. A DI 5326, também de 2018, do STF, o plenário referendou liminar, concedida pelo ministro Marco Aurélio, para suspender a eficácia de normas conjuntas de órgãos do Judiciário e do Ministério Público no Estado de São Paulo e Mato Grosso, e essas regras dispunham sobre a competência da Justiça do Trabalho para conceder a autorização de trabalho artístico para crianças e adolescentes. Para o STF, a matéria deveria ser de competência da Justiça comum e não da Justiça do Trabalho. Agora, o que mais me chamou a atenção é o que a gente pode classificar como sendo trabalho artístico para uma criança e para um adolescente. A gente falou ali, né, sobre na nossa aula a gente fez os hipóteses de trabalho das crianças e dos adolescentes. E será que tipo de atividade artística pode ser considerada como trabalho? Por que nós toleramos, aceitamos, nossa sociedade, né, independentemente da posição de cada um individualmente, e até mesmo incentivamos eventuais atividades artísticas exercidas por crianças, né? Agora, a gente vive com essa disseminação de perfis nas redes sociais que se convertem em, na verdade, uma espécie de profissionalização. Hoje nós temos perfeitamente, visivelmente, né, consolidada a profissão de youtuber, a profissão de influencer. Inclusive tem crianças, né, que fazem esse tipo de atividade. A gente pode considerar isso como sendo um trabalho artístico? Esses dias eu descobri, tinha um menininho que fazia reviews de brinquedos no YouTube. Então ele abria os brinquedos lá, dizia se gostava, se não gostava, o perfil, claro, era supervisionado
pelos seus pais, e com certeza aquele menino ele ganha mais dinheiro do que eu, já ganhei em toda a minha vida. Então, que tipo de trabalho? Será que isso pode ser considerado um trabalho artístico ou isso é um trabalho comum? Há regulamentação para isso? De que forma a gente vai regulamentar essa situação jurídica que cada vez mais vem com a realidade batendo na porta do direito, né, com tanta intensidade? Não adianta dizer, não adianta o ECA, a Constituição, dizer para aquela família, para aquela criança, que ele não pode fazer aquilo, senão não vai dar certo. Ou a gente estabelece algumas medidas, digamos assim, mais enfáticas, ou a gente estabelece critérios mais consentâneos com a realidade. A gente estabelece alguma forma de modulação desse tipo de comportamento. Uma coisa que é sempre bom a gente pensar, galera, é que o direito ele é extremamente dinâmico. Olha só, a gente estava falando agora há pouco em mendicância e vadiagem. Isso era, de fato, regulamentado pela Lei de Contravenções Penais. Ainda temos, né, a vadiagem. A gente tem contravenção penal de apostar em corrida de cavalo em ambiente alheio ao hipódromo. A gente tem o crime de danificação de planta ornamental em propriedade pública ou em logradouro público ou em propriedade privada. Por outro lado, até 2018, a gente não tinha condutas criminosas de importunação sexual, de encaminhamento de mensagem, de imagem de nudez sem autorização. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a realidade vai moldar o direito. A realidade vai modular o direito e não o contrário. A gente até tem algumas tentativas de o direito moldar a realidade. Poucas deram certo, algumas, a maioria não, algumas sim. Mas fato é que a gente precisa compreender o direito como sendo algo dinâmico e não estático. Até porque as instituições do direito são seculares e trabalham e se movimentam em uma velocidade muito mais vagarosa do que a velocidade da sociedade, ainda mais da nossa sociedade, né? Que vive uma hiperaceleração muito grande. Pô, agora, eu lembro que eu tinha uma tia-avó, que todo Natal ela me pedia para ver as mensagens do telefone dela. Mas era assim, ó, batata, todo Natal. Meu filho, como é que vê as mensagens? Meu filho, vem aqui ver se eu tenho mensagem. Meu filho, vem aqui. Todo Natal acontecia isso. E aí chegou um Natal que eu não sabia mais ver as mensagens. Eu batia, tô que nem tu agora. Não consigo mais achar as mensagens. Apertava os botões lá e não dava. E isso de um ano para o outro. As coisas elas se movimentam com uma forma muito rápida. Elas se movimentam com uma forma muito acelerada e a gente precisa fazer com que o direito, pelo menos, tenha intenção de acompanhamento. Não vai conseguir, nunca, mas pelo menos tem a intenção de se manter atualizado. Por exemplo, eu escrevi um artigo com o Vitor, que era o meu bolsista aqui de iniciação científica, sobre as repercussões jurídicas das novas tecnologias. Se houve, né? Na verdade, eu ia dizer se acontecesse, mas na verdade aconteceu. Se um veículo autônomo, sem motorista, atropela uma pessoa, que repercussão jurídica isso gera? Alguém pode ser responsabilizado? Civilmente é mais fácil da gente chegar à conclusão, né? Por exemplo, se for uma empresa, no caso foi a Volvo, é possível de se postular uma indenização perante a Volvo. Era uma iniciativa da Uber. Também é possível se buscar uma reparação de danos aí da Uber. Se a gente vai buscar a responsabilidade criminal, me parece que fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque no âmbito criminal a gente não tem responsabilidade objetiva. A gente precisa buscar se alguém agiu com culpa ou não, ou com dolo. Alguém agiu com dolo? Me parece que não. Um carro sem motorista atropelou e matou uma pessoa. Mas ninguém queria esse resultado lesivo. Ninguém queria que essa pessoa morresse. Agora, alguém agiu com culpa? Se sim, quem? O diretor da Volvo que autorizou esse projeto? Ou o diretor da Uber que financiou o projeto? Ou a motorista que estava ali no momento sentada no carro e não conseguiu evitar a tragédia? Perceba que a gente não tem absolutamente nenhum embasamento jurídico, nenhum fundamento de teoria geral do delito para regulamentar esse comportamento. A gente tem lá as construções da teoria geral do delito, historicamente feitas para condutas comuns, ordinárias,
que desbordam completamente desse cenário. Outro caso sobre o qual a gente escreveu também, vocês já ouviram falar que tem alguns robôs que fazem cirurgias, né? Esse especificamente se chamava Da Vinci, e o robô Da Vinci, ele errou ali no procedimento e acabou causando a morte do paciente que estava submetendo ao procedimento cirúrgico, à intervenção cirúrgica. E aí a gente se questiona, alguém pode ser responsabilizado? Quem? O robô, evidentemente, não vai ser. Embora já haja teorias construindo ali uma espécie de personalidade para os robôs. Olha que louco, galera. Dignidade dos robôs. Eu ouvi falar esses dias em dignidade do robô. Confesso que eu não Tem coisa de entendi. louco isso aí, né, professor? É coisa de louco total. Quem é que tá falando? É o Diego? Guilherme, Ô, Guilherme, é muito louco isso, cara. Eu fico pensando, velho, como é que se constrói a dignidade de um robô? A gente tem que ali, bem ou mal, aprender as interações que a gente tem com eles. Mas eu confesso, eu vi a palestra do cara, o cara falou sobre dignidade do robô, mas eu não entendi nada. O cara terminou a palestra, eu saí sem entender nada. Eu, não entendi o que esse louco tá falando aí. Até depois perguntei pro Guilherme, mas continuei sem entender. eu tava pensando em fazer, eu até falei com o senhor, meu TCC, um dos assuntos seria essa daí, da dignidade do robô, daí eu tô pesquisando, mas é um assunto muito louco, bem teórico ainda. Ô, Guilherme, se liga nessa, não sei se tu conhece, tem uma ONG que criou um robô. Agora, esse é o próximo tópico que a gente ia abordar ali, sobre pornografia infantil. Tem uma ONG que criou um robô. Na verdade, não é bem um robô, era uma personalidade virtual. Por exemplo, se ligasse a câmera, aparecia a pessoa como eu estou aparecendo aqui para vocês. Ou melhor, eu estou com a tela, né? Mas aqui, se eu começasse a conversar, aparecia uma imagem, que na verdade... É uma IA, uma inteligência exatamente, artificial. exatamente, Ellen. Perfeito. Era uma inteligência artificial que tinha ali feições semelhantes às feições de uma garota, uma menina menor de idade. E essa menina, esse robô, essa inteligência artificial foi criada para interagir com homens pedófilos. Por quê? Porque nas Filipinas, onde houve a aplicação dessa experiência social, era muito comum que os pais recebessem dinheiro para permitir que os seus filhos realizassem cenas ali de nudez, enfim, de pornografia infantil, em função da pobreza extrema, etc, etc. E isso gerou essa ONG criou essa inteligência artificial que interagia com as pessoas e que conseguiu reunir uma série de dados, de informações, identificando quem seriam os pedófilos. E aí isso gera alguns problemas. Primeiro, problemas no âmbito ali, né, processual e no âmbito material de imputação. Problema material. Eu pedir para um robô ficar pelado é crime? Claro que não, a gente não tem crime. Se eu disser para o robô, te pago R$ 100 para tu tirar a roupa, isso não é uma conduta criminosa. Agora, então percebam, essa interação por si só não gera repercussão penal. Agora, quando que esse robô pode ser útil? Quando eu já tenho uma suspeita de que o cara pratica esse tipo de comportamento, pratica esse tipo de conduta, e eu uso o robô para reunir informações, para buscar informações, para conseguir fazer a minha investigação e chegar ali à identificação de autoria delitiva, ou reunir elementos para formar a materialidade. Beleza. E aí eu tenho ainda problemas de ordem processual penal. Será que essa prova seria admitida? Ou será que não seria uma espécie ali de flagrante preparado? O robô está conversando, está dando informações e está, em alguma medida, contribuindo para que o sujeito forneça ali, pratique, digamos assim, a conduta. Ellen, quer falar alguma coisa? Sim, eu ia comentar que eu vi sobre esse caso, eu não lembro em que jornal que foi que eu assisti, mas que eles estavam tendo problemas exatamente com essa parte processual, porque quem estava defendendo, o pessoal estava falando exatamente isso, que era um flagrante montado, planejado, né, para que aquelas pessoas fossem acusadas. Eu não sei como é que ficou no final das contas essa história, mas estava andando, estava tendo processo e tudo mais lá sobre com o uso dessa inteligência. Ellen, show de bola. Foi exatamente a mesma coisa que eu ouvi. Para quem tiver mais interesse em pesquisar sobre o assunto, o nome dessa inteligência artificial é Sweetie. Eu escrevi aqui no chat.
É uma ONG holandesa, que eu me esqueci o nome agora, e tem um documentário que fala sobre isso, que eu assisti, puta, que agora eu não me lembro o nome. Caralho. Me esqueci o nome. Professor, Mas... Oi, pois não? eu creio que nesse caso, né, ia se equivaler a usar o robô para conseguir provas contra os pedófilos. Seria que nem aquele pessoal que tem vários vídeos até no YouTube que o pessoal faz direto isso. Eles fingem que eles são gurias e falam com os pedófilos, e daí na hora eles gravam quando os caras vão lá fazer um encontro com eles. Daí dependeria do ordenamento jurídico de cada país, né? Eu não sei como é que ficaria aqui no Brasil, eu não sei se seria prova ilícita ou não, mas no caso dos robôs e personalidade jurídica, eu não sei se o senhor viu que tem uma robô que ela recebeu, se eu não me engano, cidadania árabe. Se eu não me engano, é uma robô que ela parece uma pessoa e tudo mais. Se o senhor pesquisar, eu não me lembro o nome dela, mas ela chegou até a receber cidadania árabe e ela tem tecnicamente direitos civis árabes. Rapaz, não tinha visto. Não tinha visto. Então, o robô tem nacionalidade. Olha só Sim, aonde a sim. gente está É chegando, né? bem doido, tipo, não é nem tão avançado assim, sabe? Mas é um dos mais avançados que tem, mas não é grande coisa assim, sabe? Não parece uma pessoa de verdade, mas eles chegaram a dar cidadania. Foi mais tipo uma estratégia de marketing, né? Mas mesmo assim, tem cidadania, né? É uma coisa bem Claro, doida de se pensar. é muito, muito interessante. Esses dias eu fiz uma experiência também, eu achei num site, eu acho que era uma campanha sobre o Setembro Amarelo, mas não foi agora, tá? Acho que foi faz 1 ou 2 anos, que era a mesma coisa, você interagia com uma inteligência artificial no Facebook. E essa inteligência artificial, ela manifestava ideações suicidas. E eles queriam justamente monitorar que tipo de conversa você tinha com esse robô. Foi uma espécie de experimento social, para ver se as pessoas incentivavam, né, o pior desfecho ou não, que tipo de conduta as pessoas tinham. E muitas pessoas não identificavam que estavam conversando com um robô. E agora eu lembrei de outro, não tem nada a ver, era uma robô que vendia produtos para emagrecer. Então a pessoa clicava ali, curtia no post, tomei um remédio, não sei o quê, aí emagreci não sei quantos quilos. Aí a pessoa que curtia recebia uma mensagem dessa pessoa, pessoalizando o atendimento. Ai, amiga, que bom que você comentou, que bom que você curtiu, vou te dar uma estratégia, não sei o quê, bababá, bababá. E a interação era toda também pessoalizada, feita por um robô, e muitas pessoas não estavam conta que estavam conversando com uma máquina, e não com uma. Achavam que estavam conversando com uma pessoa e não com uma máquina. Alguém quer falar alguma coisa, galera? Eu vejo algumas Professor, mãos. Fala, meu. isso daí eu achei muito interessante o que o senhor falou, porque quando eu estava pesquisando nesse assunto para o TCC, tem o teste de Turing, que eles botam duas pessoas, seria 3 pessoas para cientificar quem que era o robô e quem que era a pessoa de verdade. Eles iam dizer que aquele robô, na verdade, ele era uma inteligência de verdade, sabe? Ele conseguia passar por uma pessoa. E como eles conseguem passar por uma pessoa, eu fico incrédulo, né? O quanto a tecnologia conseguiu avançar em tão pouco tempo. É muita doideira, professor. Aliás, eu deixei o artigo ali para quem quiser ver uma reportagem ali sobre a robô saudita, na verdade, até falei errado, ali sobre a robô com a cidadania. Show, obrigado. Vou dar uma olhada assim, com certeza, muito interessante. Inclusive, tem textos. Olha, eu dando ideia para vocês aí, galera. Depois vocês não dizem que eu falei isso, mas tem textos que são escritos por robôs e que fazem o mesmo teste, Gui. Botam ali, tenta identificar quem que escreveu esse texto. Botam textos de pessoas e textos de robôs. E as pessoas não conseguem identificar se foi uma máquina ou se foi uma pessoa que escreveu. Então, Tem até música, professor, que os robôs têm uma música no YouTube que botaram umas músicas, eles mostraram músicas para um robô e daí ele compôs a própria sinfonia ali, a letra, tudo ele que escreveu. Se vocês se interessarem, eu posso até botar aqui no, não tem problema eu colocar aqui o link no YouTube para ver. É tudo escrito pelo robô, achei incrível. que viagem. Daqui a pouco até vocês são os robôs aí, nós estamos conversando e nós nem sabemos mais quem é robô, quem é pessoa. Galera, vamos seguir aqui então. Isso é fascinante e, e tá bem alinhado também com os nossos objetivos de estudo aqui, especialmente pelo fato de
tecnologias serem, no mais das vezes, utilizadas na condição de investigação para essas infrações penais relacionadas à pornografia infantil. Essa inteligência artificial que eu mencionei, a Siri, foi feita para isso, e em seguida eu acho que foi o pacote anticrime, em dezembro de 2019, que inseriu no nosso ordenamento jurídico a investigação, a infiltração de agentes virtual. Vou até voltar aqui para falar com vocês, isso é muito louco. Vocês sabem que nós tínhamos, né, na lei das organizações criminosas, a infiltração de agentes. Então, eu poderia, com autorização judicial, me infiltrar em uma organização criminosa para conseguir elementos lá de investigação e obter maiores esclarecimentos sobre essa organização. Agora, nós temos a infiltração de agente virtual, ou seja, eu posso virtualmente me infiltrar, estabelecer contato com uma pessoa, recolher informações, e isso tudo dentro de uma investigação. E essa investigação, essa infiltração pode acontecer por até 2 anos. Então, a gente pode ficar 2 anos sendo investigados pela internet sem que a gente saiba. E aí, os limites dessa investigação não estão bem sedimentados ainda na legislação. Mas, por exemplo, seria viável, seria tolerável que a autoridade policial me mande um link e nesse link eu clique e eles consigam acessar, por exemplo, todas as minhas fotografias, meu GPS, as minhas conversas, fazer um backup do meu sistema. Seria possível que a gente autorizasse isso dentro dessa investigação, dessa infiltração virtual de agentes? A jurisprudência não se manifestou sobre isso ainda, mas é algo que daqui a pouco a gente vai se manifestar. Eu vi num processo esses tempos, um cara que estava supostamente foragido, e aí a polícia fez o pedido para que se enviasse ofício, não me lembro se era para o Google, para o Facebook, sei lá para quem, para que fossem fornecidos todo o histórico de localização do cara, todo o histórico das fotos tiradas pelo telefone e os últimos dados de GPS, né, de geolocalização. Então, isso é um ponto que está avançando de uma forma muito rápida, sem que a gente tenha condições de estabelecer um regulamento adequado. E aí, voltando para as crianças e para os adolescentes, né, como que a gente vai proteger as crianças e os adolescentes desse tipo de superexposição, supervigilância? Tem um outro documentário que eu vou mostrar para vocês aqui. Vou botar no chat aqui. Que fala sobre... eu não sei se eu escrevi certo, tá? Mas é uma coisa assim. Que fala também sobre repercussões que ataques nas redes sociais geram na vida das crianças e dos adolescentes. Vamos voltar aqui para a gente ver mais algumas decisões. Aqui, sobre pornografia infantil. O ECA define que é crime disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. E aqui se fez uma discussão sobre a competência. É competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. O tribunal entendeu que as condutas são crimes que o Brasil, por meio de tratado internacional, se comprometeu a reprimir. Segundo a corrente divergente aberta pelo ministro Edson Fachin, em contraponto ao entendimento do relator, ministro Marco Aurélio, a maioria decidiu que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes relacionados à pornografia infantil por meio da rede mundial de computadores. Então, nós teríamos que recorrer à Polícia Federal e não à Polícia Civil. A gente deveria ter que encaminhar esses documentos e pedir auxílio numa investigação relacionada à pornografia infantil à Polícia Federal e não à Polícia Civil. Outra decisão agora vinculada à licença maternidade, no julgamento da ADI 6327, o plenário se fundamentou no Estatuto da Criança e do Adolescente para determinar que, em caso de internação prolongada, a licença maternidade comece a computar o período de 120 dias a partir da data da alta da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último. A decisão seguiu o entendimento do relator, ministro Edson Fachin, de que essa interpretação seria uma forma de suprir a omissão legislativa, uma vez que não há previsão legal para a extensão da licença nas internações mais longas. Então, ali é uma hipótese de se garantir, né, a fruição adequada da licença maternidade, que é, como a gente vem verificando, né,
uma garantia para a criança, sobretudo. Sobre o marco legal da primeira infância, alterou o artigo 318 do CPP para prever a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for gestante, mulher com filho de até 12 anos ou homem que seja o único responsável pelo filho de até 12 anos. Seguindo o disposto nessa linha e observando os princípios do ECA, para o melhor interesse da criança, a segunda turma do STF concedeu prisão domiciliar, num habeas corpus, para uma mãe condenada por tráfico de drogas em São Paulo que estava presa preventivamente. A decisão serviu de parâmetro para julgamento de outros processos semelhantes. Então, vejam que aqui a preocupação não é com a pessoa que está presa, mas sim com a criança que está sem a possibilidade de ter ali um amparo, né? Por isso que se altera, se modifica a prisão preventiva, se tira a pessoa da prisão para que ela possa retornar ao convívio e prestar os cuidados da criança e do adolescente ali, né? Da criança, no mais dos casos, que precisa do auxílio dos seus genitores ou da pessoa que seja responsável legal. E para a gente encerrar, galera, aqui, última decisão para a gente falar sobre hoje, depois a gente segue. Em 2014, no julgamento do HC 122886, a primeira turma do STF reconheceu que a condenação de menores de idade à pena de internação, apenas em razão da gravidade abstrata do crime, contraria o ECA. Na ação, foi questionada a sentença da Justiça Paulista em que 2 adolescentes, detidos com cerca de 170 gramas de maconha, foram condenados ao cumprimento de medida socioeducativa de internação por prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A pena foi imposta unicamente em razão da gravidade do ato praticado. Segundo o relator do habeas corpus, o ministro Luiz Roberto Barroso, a medida ofendeu a garantia da excepcionalidade da aplicação de qualquer medida restritiva de liberdade determinada pela Constituição Federal. Então, esse norte que baseia também, que fundamenta também as decisões para os adultos, foi reconhecido como aplicável, especialmente, né, para as crianças e para os adolescentes. Então, se o cara ele está respondendo ao processo por um crime de tráfico, por exemplo, por mais que o juiz considere esse crime como sendo grave, ele não pode utilizar esse argumento para aplicar um regime mais grave, ou esse argumento para impor uma prisão preventiva. O STF disse, para as crianças e para os adolescentes que estão respondendo um processo por ato infracional, com mais evidência ainda, tendo em vista que a última medida, somente quando extremamente necessária, é a medida de internação, de restrição de liberdade. Então o STF disse, vocês não podem fundamentar a internação tão somente com base na gravidade abstrata do delito. O que seria a gravidade abstrata do delito? Seria dizer, esse crime é muito grave, por isso eu vou internar os adolescentes. É claro que o juiz pode determinar a internação, só que ele precisa fundamentar com base nos detalhes do caso concreto. Então, naquele caso específico ali, ele deveria dizer, vou manter a internação dos sujeitos pelo fato de que houve um ato infracional, um concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida é significativa, não é inexpressiva, não é a primeira vez que o sujeito é flagrado cometendo ato infracional. Percebam, ele pode determinar a internação, só que ele precisa fundamentar. E o fundamento não pode ser com base na gravidade abstrata do delito, por mais grave que seja o crime, percebem? Pode ser tortura, pode ser latrocínio, isso por si só não é suficiente para determinar a internação. Precisa ter um fundamento com base nos detalhes do caso concreto, sob pena de gerar ali uma decisão irregular, uma decisão nula, uma decisão que pode ser modificada por meio de uma medida de impugnação. Galera medonha, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Hoje eu queria conversar rapidinho com você sobre essas decisões que eu achei interessantes, por um ponto ou por outro. A gente acabou falando também sobre o mundo louco da tecnologia, dos robots. Temos até os robôs com cidadania, com dignidade. Será que já estão entre a gente? Quem da turma será que é o robô? No mais era isso, galera. Então tá. Ó, o Diegão é o robô. Eu acho que o Diegão é o robô. Tá com cara de robô, Diegão.
Galera, se ninguém tem nenhuma dúvida, se quer fazer uma pergunta, ó, lá vem, não? Desistiu. Não, eu ia falar, agora eu tava olhando, busquei ali sobre o documentário, uma das meninas se matou em agosto desse ano, né? Tava vendo ali agora dessa acho que foi a Daisy, deixa eu até abrir aqui de novo. Foi uma delas se matou aos 23 anos. Olha só, Ellen, eu não tinha visto. Eu tinha visto, eu vi o documentário, mas foi antes de agosto. Então, essa informação aí tinha me passado. Só resumindo um pouco, sem dar spoilers, foram 2 meninas que foram vítimas de abuso sexual, e esse abuso ele teve uma repercussão muito grande nas redes sociais, enfim, e acabou gerando, né? O documentário mostra ali todos os transtornos e os traumas pelos quais elas foram, elas tiveram que passar, né? E elas foram submetidas. E isso mostra como faltam limites de proteção, como a gente está perdido nessa área de limites de proteção, especialmente vinculadas à internet. Tem um outro documentário, não é um documentário, isso eu li num livro, se chama Social... Deixa eu escrever para vocês aqui, ó. Social Killers. Eu acho que eu li nesse livro aí. Mas que aconteceu também. Uma menina... Aconteceu o que o Guilherme falou. Mais ou menos, mudando um pouco. Mas a menina começou a conversar com quem ela suspeitava, com quem ela achava que era um menino, um colega de classe, da mesma idade, e ela mandou uma foto dos seios. E ela começou a ser extorquida, essa menina. Ela começou a ser chantageada, ela começou a ser vítima de extorsões e de uma série de ameaças. E em determinado momento, eu acho que o autor do fato expôs essa imagem dela. E ela começou a sofrer muito bullying no colégio, chegando ao ponto dela tentar cometer suicídio ingerindo uma substância chamada Clorox, que é uma espécie de detergente, desinfetante. A família tentou realizar as intervenções, acabou se mudando, ela foi para outra cidade, para outro colégio, bem afastada daquela realidade na qual ela estava, e passado algum tempo, o cara voltou a chantageá-la. Inclusive, os colegas de classe dela colocavam fotos no Facebook dela com essa substância que ela ingeriu. Tipo, tem que ingerir mais, ou alguma coisa assim. E aí isso acabou gerando tanto sofrimento nela que ela, de fato, aí consumou o suicídio. Por que eu estou falando isso? Trazendo agora para os limites da nossa matéria. Nós temos como direito, ECA, Constituição, tentar diminuir esse tipo de situação, tentar regulamentar esse tipo de situação. A internet, claro, a gente quer que não seja terra sem lei, mas de fato é bem difícil fazer com que as leis sejam cumpridas na internet, né? É muito fácil a gente se esconder atrás de uma tela e aí cometer uma série de crimes sem que a gente seja responsabilizado. Então, até hoje, esse cara que cometeu essa conduta com essa menina nunca foi descoberto. Alguém levou... Ellen, manda bala. Eu ia te perguntar, esse caso deles ficarem instigando ela a tomar de novo o veneno e tentar se matar de novo, não entraria como, para nós, né, no caso da legislação brasileira, entraria como instigação ao suicídio, como auxílio, não é? Eu lembro, numa vez, a gente já tratou disso numa cadeira, há algum tempo atrás. Foi contigo até que eu fiz essa cadeira e eu lembro sobre essa questão do suicídio, do auxílio ao suicídio. Entraria nessa categoria? Perfeitamente, entra sim. É o artigo, se eu não me engano, 122 ou 123 do Código Penal, que é o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à autolesão. Que a gente teria que discutir? Qual seria a tese defensiva? Seria a ausência de dolo. Dolo no sentido de que todos os crimes somente são puníveis a título de dolo. Então, por exemplo, se o cara quis fazer uma brincadeira, mas não quis que ela se matasse, ele ia dizer, putz, eu não achei que ela ia levar a sério. Claro, a gente vendo de fora e a gente examinando a situação, porra, a menina já tá fragilizada. Tu vai lá e faz isso, velho, no mínimo tu assumiu o risco. Mas a discussão que existiria, se é que pode ter alguma discussão, seria essa, tá? Mas perfeita a tua colocação, Ellen. Tipo objetivo, perfeitamente incidente aqui, no auxílio não, induzimento ou instigação ao suicídio.
porque ali estaria, em alguma medida, né, causando um sofrimento na pessoa, a ponto de, eventualmente, ela novamente tentar tirar a sua vida. E a discussão seria, dolo, só quis ou não quis? Se ficar comprovado que ela não quis nem assumir o risco, a conduta é atípica, porque não há punição a título de culpa. Ela foi negligente, teria que demonstrar que ela quis ou assumiu o risco. A FIFA, querida, quer falar alguma coisa? Eu quero. Professor, no caso, assim, ó, o senhor falou de suicídio, né? Eu tenho um caso que eu acompanhei, que a pessoa era de menor, ela foi abusada pelo irmão da mãe, só que quando isso aconteceu, ela era de menor, ela não falou, né, na fase da adolescência, mas durante esse período ela tentou se matar várias vezes. Mas ela só veio falar depois de muito tempo, a pessoa já estava assim de maior. No caso, quando aconteceu era de menor, mas quando a pessoa consegue falar, ela é de maior. Qual o tempo que ela tem para buscar a justiça? Porque assim, eu tenho acompanhado também relatos de muitas artistas também que estão se manifestando para encorajar outras pessoas para não passar tanto tempo igual que aconteceu com elas, né? Então, eu não sei qual período tem para a pessoa se manifestar. Porque aí não tem como coletar provas. A grande dificuldade vai ser essa das provas mesmo. Porque quando o menor, digamos assim, atingir a maioridade, a prescrição começa a contar a partir daí, tá? Então ela tem como buscar a justiça. Agora, a prova é que a prova desses crimes é normalmente muito difícil de ser feita, porque muitas vezes o crime não deixa vestígios, porque o abuso ele talvez não seja assim tão explícito, digamos assim, acaba sendo aí uma prova testemunhal. Nas infrações penais sexuais, a palavra da vítima ela tem um peso muito grande. Então, embora, né, a materialidade deveria ser construída aí com base em prova testemunhal, porque possivelmente, sei lá, já passaram 5, 6, 7, 8 anos do abuso, não vai ter vestígio material da infração penal. Mas não significa que não é possível que seja impossível de fazer a responsabilização penal. Teria que ter uma construção de uma história coerente e segura a demonstrar a existência daquele crime. O que acontece, já vi acontecer e pode acontecer. Guilherme? Oi, professor. Eu só queria dizer que esses casos, assim, tipo, a guria que foi ridicularizada e tentou cometer suicídio, isso aí é muito, eu digo muito comum, principalmente lá nos Estados Unidos, porque não sei se o pessoal conhece o 4chan, que é tipo como se fosse um fórum anônimo na internet. O pessoal adora, os trolls que se chama, né? Zoar com o pessoal, fazer memes, e daí vai pro Facebook, pro Reddit e tudo mais, e as pessoas acabam cometendo suicídio. Eu diria que é algo que acontece mensalmente, porque é horrível, sabe? Por coisas bestas assim, e o pessoal instiga até virar um caso criminal, assim, sabe? É horrível. Exatamente. Eu acho que se perdeu muito a empatia, talvez a distância proporcionada pela internet tenha feito com que se perdesse um pouco da empatia e do sentimento que se tem pelo próximo, né? O 4chan, os channels, são tipo fóruns meio que do submundo, pelo que eu entendo, né, que eu não sei se eu estou correto, mas são fóruns assim que não tem regras. As pessoas falam o que querem e sem que haja um moderador, digamos assim. Tem diversos boards que seriam os quadros que, né, são vários, né, tem sobre vários assuntos, daí tem sobre TV, tem sobre jogos, sobre o fitness, né, que eu acompanho alguns boards do 4chan, né, mas daí tem o random, que seria o B, que eles chamam, e esse daí realmente não tem regras, entendeu, tu posta qualquer coisa. Lá o pessoal faz, tipo, organiza ataques no pessoal, postam memes zoando o pessoal, e é horrível, sabe? É horrível de ver. E realmente é 100% anônimo, né? Tu não tem nome, não tem nada, é só um monte de número ali, né? O pessoal se chama de anon, né? Que é curto para anônimos. E é zoeira total, assim, sabe? O pessoal direto posta também sobre suicídio lá no board, né? O pessoal é bem deprê. Posta assim, o pessoal, tô me sentindo mal. E o pessoal vai lá e escreve, se mata, seu otário, te fode, sabe? É um negócio horrível, é horrível, pessoal.
Que viagem. O conhecimento que eu tinha, eu tomei conhecimento disso com um caso que aconteceu desse fórum, que depois eu vou ver se eu acho a reportagem para vocês. Mas tem um cara que um dia foi preso. O cara estava vivendo a vida dele numa boa e ele foi preso. E ele foi preso porque um dos moderadores, dos administradores desse fórum, ele tinha discutido com esse cara. E o moderador, ele criou um fake no nome desse cara e começou a cometer crimes em nome do terceiro. Então a polícia viu, daqui a pouco eu crio um perfil no nome do Diego e começo a ofender as pessoas, a xingar as pessoas, a cometer crimes. E aí um dia a polícia vai fazer o quê? Vai bater na porta do Diego. E o Diego não está entendendo nada que está acontecendo. E aí ele disse que, aos poucos, começou a identificar a situação e viu que entendeu que, na verdade, ele foi vítima desse estratagema. E, se eu não me engano, esse cara foi um dos que foram presos por terrorismo na época da Copa do Mundo. Eu tenho que resgatar essas informações, que elas não estão bem claras para mim. Mas, se eu não me engano, esse cara que fazia esse tipo de conduta era recorrente, ele fazia isso tudo com os inimigos dele. Não gosto do Otávio, não gosto do Diego, não gosto do Guilherme. Então, vou arruinar a vida deles dessa forma. Ele foi preso também por terrorismo lá na época da Copa do Mundo, se eu não me engano. Mas eu não me lembro bem dos detalhes. Eu vou ter que ir atrás disso para a gente conversar com mais precisão sobre essas informações. Mas é uma loucura, né, galera? É uma viagem. Isso daí acontece direto, professor. Eu digo que o 4chan, ele é uma... Não só o 4chan, todos os chans, tem o 8chan, tem vários outros fóruns, eles são uma força da natureza. Tanto pro mal, nesses casos, mas eles também já fizeram muita coisa boa. Eles já prenderam o pessoal, sabe? Que viram... Tipo, esse cara agrediu tal pessoa, e eles fizeram uma investigação melhor que a polícia e conseguiram prender os caras, sabe? Tipo, eles conseguem fazer umas coisas boas. Mas é o que eu digo, né? Tem sempre as maçãs podres, é horrível de ver. Mas também não só na internet, professor. Eu já vi vídeo no Facebook. Um cara, acho que em Minas Gerais, ele tava em cima de um prédio e o cara ia se matar e o pessoal gritando, se joga, sabe? Fazendo comentários. Acho que alguém aqui da turma já deve ter visto. Os caras falando, é engraçado, mas é horrível ao mesmo tempo. Tu criou corno, não asa pra voar, sabe? O cara ali querendo se jogar. É horrível, sabe? O pessoal... Não sei se o cara se matou ou não, mas acho que é uma época de antipatia, né? Sim. Não só na internet. Na vida real, é verdade, tem razão. Olha só, eu lembrei agora, pra gente finalizar, galera, sobre isso que o Guilherme falou. Tem um outro documentário que se chama Don't Fuck With Cats, que aconteceu exatamente isso. Esse daí é ótimo, é ótimo. Esse é legal. Um cara postou um vídeo na Deep Web em que ele matou um gato, asfixiado. E isso gerou uma repercussão muito grande na comunidade, assim, na comunidade em geral, especialmente na comunidade de proteção dos animais. E aí a polícia meio que não deu muita bola, assim, e as pessoas, não vou dar muito spoiler, e essas pessoas começaram a investigar, reuniram informações sobre quem seria o cara e disseram, esse cara, ele tá doido, esse cara tá fazendo umas coisas que indicam que uma hora ele vai fazer uma coisa mais grave. Polícia, é melhor vocês se preocuparem com esse cara. Chegou um momento em que o cara matou uma pessoa, transmitiu tudo pela internet, como fez com os gatos, mas matando um ser humano. E aí a polícia começou a ouvir o que as pessoas já vinham dizendo. E acabou, enfim, depois de uma perseguição e tal, conseguiram prender o cara. E aí, o pulo do gato, ou o que faz a gente pensar, será que se essas pessoas não tivessem dado tanta atenção para esse cara, ele teria escalado o seu comportamento a ponto de chegar no nível de matar uma pessoa, ou mesmo seguir postando os vídeos em que ele atacava os animais, ou não? Será que ele fez aquilo porque ele queria ibope, porque ele queria que as pessoas falassem dele, ou não? Também é óbvio, né, que a gente não pode culpabilizar ninguém, senão o próprio autor do fato, no meu ponto de vista. Mas enfim, os próprios defensores dos animais lá falam, às vezes eu me pergunto, será que eu contribuí para esse desfecho trágico? Será que eu deveria ter deixado passar ou não? Vale a pena, eu achei bem interessante, assim, quem tiver interesse de assistir, acho que vale a pena. Nesse caso, professor, desculpa interromper de novo, Cara. ele despertou vários outros casos de assassinos de gatos, né? O Luca Magnotta, ele que é o do Don't Fuck With Cats,
Ele ficou famoso nesse círculo e há poucas semanas atrás tinha uma assassina de gatos no TikTok novo, né? E no Instagram também tinha um cara ou uma mulher que também estava matando gatos. Ela matava e colocava as fotos das caveiras dele, sabe? Mostrava ela limpando as caveiras e tudo mais. Foram derrubados já, né? Mas o pessoal tava falando, se tu derruba, vai voltar, né? Tem que pegar e ir atrás da pessoa. E o pessoal também tava falando, não pode dar atenção, se quiser aquele negócio. Tu não dá atenção e a pessoa continua fazendo, ou tu dá atenção e a pessoa faz mais ainda, né? Daí fica difícil, né? É uma coisa tão louca que a gente tem dificuldade até de compreender, né? Qual é a medida correta a ser feita. O nosso instinto, digamos assim, é de querer tomar alguma providência, né? Mas sabe-se lá qual o resultado a nossa providência vai gerar. Mas é uma loucura, galera. Eu gosto assim desse tipo de documentário e tal, porque para tentar entender um pouco mais da... Na verdade, não tem como entender, né? É conhecer, simplesmente conhecer a loucura que as pessoas falam. Minha esposa que briga comigo, sabe essas coisas? Vamos ver um filme e dar umas risadas, vamos ver uma coisa engraçada. Tem que ir lá eu aguentar, né, as comédias. Não posso falar muito alto, tô em casa hoje. Daqui a pouco você vê chinelo voando, galera, eu apanhando aqui, ó. Bicho pegando, não tem pra mim. A baixinha cascada, ó. Tá, galera, alguma dúvida? Tudo em ordem? Se não, é isso aí. Só valeu, agradeço demais a presença de vocês. Agradeço as participações, as contribuições. Fico muito feliz de reencontrar vocês aqui toda semana. Galera, que vocês precisarem de mim, vocês sabem, né? Me chamem ali no WhatsApp, Instagram, Facebook, WhatsApp, sinal de fumaça, mensagem telepática. Estou 200% à disposição de vocês. Tá, galerinha? Só valeu. Beijo no coração. Até mais. Valeu. Obrigada, Felipe. Obrigada, professor. Valeu. Descanso. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, galera.